Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós vamos abordar o exemplo 14, que é um exemplo que vai consistir na utilização dos limites especiais, ou também conhecidos como limites fundamentais, vistos no vídeo passado. Vamos só repassar quais são esses limites, tem aqui a dedução de um deles. O primeiro deles é esse aqui, ó, limite x tendendo a zero de sin de x sobre x vale 1. Segundo, limite x tendendo a zero de 1 menos cosseno x sobre x vale 0. Terceiro, limite x tendendo a mais infinito, ou pode ser também menos infinito, dessa expressão aqui, 1 mais 1 sobre x elevado a x vale e. Esse aqui é um número muito importante matemático, está aqui o valor dele, algumas casas decimais. E quarto limite, limite x tendendo a zero de a elevado a x menos 1 sobre x, que vale o ln de a. O ln de a é o logaritmo de base e. Tá certo? É o logaritmo de a, só que na base e. Normalmente a gente trabalha com o logaritmo na base 10, só que agora nós vamos ter um carinha importante aí no cálculo entrando na parada também. Então, nós fizemos uma dedução no vídeo passado da primeira forma, vimos que é uma dedução que ela puxa muito para um desenho e também alguns conceitos da trigonometria, uma demonstração interessante. Todas essas aqui, gente, admitem uma prova, certo? Embora eu optei por fazer só a do primeiro, porque os outros às vezes pode ser um pouco mais complexo. A do segundo você pode meio que manipular que a do primeiro, eu acho que dá para chegar, tá certo? Essas aqui são um pouco mais complicadas. Mas quem quiser, quem tiver interesse, aí pode pedir nos comentários que a gente bola aí uma demonstraçãozinha, tá certo? Então, continuando aqui, nós temos o exemplo 14. É o objetivo da nossa aula aqui, desse vídeo e também do próximo. Vou dividir em dois, para não fazer muitos itens em um vídeo e carregar muito, tá certo? Então, calcule os seguintes limites a partir dos limites fundamentais ou especiais, apresentados no Teorema 4, o teorema que nós acabamos de ver. Então aqui eu tenho 6 itens, dos quais nesse vídeo eu vou fazer 3, no próximo vídeo eu vou fazer mais 3, tá certo? Então vamos ali para o quadro. Aqui nós temos os limites especiais dados no Teorema 4, Primeiro, limite x tendendo a zero de sin x sobre x que vale 1. Segundo, limite x tendendo a zero de 1 menos cosseno x sobre x que vale 0. Terceiro, que vale por 2, que é o limite x tendendo a mais infinito, ou x tendendo a menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que vale e. E o quarto, limite x tendendo a zero de a elevado a x menos 1 sobre x, que vale o ln de a. Eu não sei se você percebeu, mas todos esses limites, gente, se você substituir o valor diretamente aqui, você percebe que ele vai cair em indeterminação. Por exemplo, esse aqui vai dar sin de 0 sobre 0, que vai dar indeterminação, vai dar 0 sobre 0. Esse aqui também, a elevado a 0 é 1, menos 1 dá 0 sobre 0 também. Esse aqui é a mesma coisa, cosseno de 0 é 1, menos 1, 0 sobre 0. Esse aqui vai dar uma indeterminação um pouco diferente, que vai ser 1 mais 1 sobre x, vai dar 0 aqui dentro, elevado ao que? Infinito, por exemplo, se for mais infinito. Então isso é uma indeterminação. Certo? A gente não tem como calcular assim, digamos assim, diretamente, só substituindo. Por isso que admite uma provinha, como a gente viu. Então, eu vou usar alguns desses limites para resolver os 3 primeiros itens aqui. Tá certo? O que aqui diz enunciado? Calcule os seguintes limites a partir dos limites especiais fornecidos no Teorema 4. Então, vamos aqui para o item A. Então, ó, temos que... Então, gente, ó, eu quero calcular esse limite. Limite de x tendendo a zero de seno de x, de 2x, sobre x. Observe que o limite está muito parecido com o primeiro. Só que tem um problema. O argumento aqui dentro tem um 2. E aí, você vê que aqui embaixo não tem esse 2. Então, o que a gente pode fazer? Pode tentar, por exemplo, criar um 2x aqui, para facilitar a nossa vida. Ou tentar tirar esse 2. Tentar tirar esse 2 é um pouco mais complicado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse limite aqui e vou multiplicar e dividir por 2. Como assim, professor? Olha, não estou fazendo nada com ele. Por quê? 2 sobre 2 vale 1. Então, aparentemente não vai mudar o resultado dele. Só que esse 2 aqui, ó, numa próxima etapa, eu vou jogar ele multiplicando esse x, esse 2 que está dividindo. Ó. Então, isso aqui vai ser o quê? 2 vezes o limite de x tendendo a zero de seno de 2x sobre 2x. Aí que vem uma coisa interessante. Você fala, professor, mas não está igual. Porque aqui é x tendendo a zero e aqui é o quociente.
Mas observe que aqui eu só estou duplicando a velocidade, ou seja, se o x vai tender a zero, né, 2 vezes esse valor também tende a zero. Claro que ele vai tender um pouco mais lentamente, porque se, por exemplo, se o x for 0,1, 2 vezes 0,1 é 0,2. Ele está atrasado, mas esse quociente aqui não tem jeito, ele vai acabar indo para quanto? 1. Então eu vou ter aqui o quê? Né? Esse aqui é o limite fundamental, 2 vezes 1, que é 2. Então esse limite geral aqui, ó, ele vai para 2. Assim, limite de x tendendo a zero, né, de seno de 2x sobre x vale 2, certo? Agora nós podemos ir para o item B. O item B é muito parecido com o segundo, ó. Só que tem a diferença, tem um 2 aqui embaixo. Nesse caso é até mais fácil, por quê? Aqui a gente vai usar a propriedade que a gente já está mais acostumado, que é usar a mesma propriedade anterior, só que ao invés de eu entrar com o 2 aqui, eu vou tirá-lo para fora, ó. Então vamos aqui, ó. Temos que limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre 2x é o quê? Esse 2 aqui que está dividindo, ele pode passar dividindo cá para fora, porque ele é uma constante, a propriedade lá do limite, ó, que a gente até usou ali, ó. Limite de x tendendo a um certo k de c vezes um f de x, esse c pode vir para fora, ó. Ou pode entrar também. Então, você pode tanto trazer ele para cá para fora, como trazer ele para dentro, né? Desde que seja uma constante, né? Então, nesse caso, você vai ter o quê? Como o 2 aqui está dividindo, eu vou multiplicar isso por meio limite de x tendendo a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x. Esse aqui não teve nem problema com velocidade, ó, foi igualzinho, né? Então, esse limite aqui, ó, pelo que nós temos ali, ó, no teorema 4, é meio vezes zero, que vai dar zero. Certo? Então, vai para zero. E nós temos esse último aqui, ó, acho que ele cabe aqui, né? Então, esse último, ó, ele parece, que é o item ser o último desse vídeo aqui, ó, parece com esse, né? Só que tem um 2 aqui, ó. Aí você vai ter que se lembrar de alguma propriedade de exponencial. Não é difícil, não. Mas vamos lá. Limite de x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a 2x. Gente, ó, tem uma propriedade exponencial que é a seguinte, ó. A elevado a x vezes y é a elevado a x elevado a y. Eu posso puxar esse cara para fora. Né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o 2 e vou jogar para lá, para fora desse expoente aqui, dessa potência. Então, limite de x tendendo a mais infinito de quem? 1 mais 1 sobre x elevado a x elevado ao quadrado. Aí tem outra regrinha de limite, que é assim, limite de x tendendo a um certo k, né, de x elevado a n, isso aqui é o quê? É a potência desse limite, ó. Então você pode puxar o n para fora, que é o que a gente vai fazer, ó, o 2 para fora, ó. Então isso aqui vai ser o quê? Limite de x tendendo a mais infinito de quem? Quer dizer, isso aqui tudo agora é elevado ao quadrado, ó. 1 mais 1 sobre x elevado a x, só que é ao quadrado. Por quê? Porque aqui dentro eu sei quanto vale. Vale E. Então vai ser E ao quadrado. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou calculando o limite de dentro apenas pela regra, ó. De dentro eu sei que vale E, pronto, é ao quadrado. Está aqui finalizado o limite. Vamos voltar ali pro material, no PC, né? E ver se tem alguma coisinha a mais. Vamos repassar, né? Eu gosto sempre de fazer isso. Então aqui no caso, ó, temos que limite x tendendo a zero de seno de 2x sobre x é o quê? Aí aqui eu multipliquei por 2 sobre 2, que é 1. Não mudei nada, ó. O limite continua o mesmo. Aí esse 2 aqui eu passo para dentro, ó. Ficou 2x. Então ficou seno de 2x sobre 2x. Aí você deve falar, professor, mas lá está o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero. Não tem problema, gente, ó.
O que importa é que esse cara indo para zero, 2x aqui vai para zero também. Talvez não vá na mesma taxa, na mesma velocidade, mas ele vai. Ele está mais devagar, né? Porque eu estou indo para zero, mas estou multiplicando por 2, então está ficando um pouco maior. Mas ele está indo, tá certo? Para zero. Assim, este limite aqui vai ser 2 vezes esse outro, que vai ser 2 vezes 1, que vai dar 2. Da mesma forma, nós temos aqui o limite de baixo, que a gente vai já usar nosso segundo limite fundamental, que é o de 1 menos cosseno x sobre x, que vale 0. Só que aqui, ó, eu tenho um 2 aqui que está me atrapalhando. O limite que eu conheço é esse. Ó. Então eu passei o 2 aqui para fora, ficou meio vezes 1 menos cosseno x sobre x, o limite com x tendendo a 0, meio vezes 0, que deu 0. E aqui no item C, tá certo? Vai ser o quê? O limite x tendendo a mais infinito desse cara é o quê? Eu posso jogar esse 2 aqui para fora no primeiro momento e depois jogar para fora de todo o limite. Propriedade que nós vimos lá no começo de limite. Essa parte interna aqui, gente, vale quanto? Ó? Vale E, como a gente viu. Então eu vou ter E ao quadrado. Beleza? Próximo vídeo a gente volta para completar os outros itens restantes, né? O item D, E e F. Tá certo? Para assim a gente dar uma fechada no limite. Talvez se surgir mais algum assunto eu possa colocar aqui. Inclusive esse de teorema, né, do sanduíche, eu acho que eu já tinha terminado anteriormente, né? Quando eu fiz o tópico 1.5, né? Só que aí eu vi que faltava ainda alguma coisinha, né? Porque sempre assim, o material da gente nunca fica 100% completo, né, gente? Por isso que eu falo, estude também por livros, né? E aí você vai usando, né, vários materiais, porque aí você vai estar sempre coberto. Beleza? Então, até a próxima.